capítulo 14, verso 12. Provérbios capítulo 14, versículo 12. Provérbios capítulo 14, versículo 12, como os irmãos estão fazendo, mais uma vez, só por um instante, coloque-se de pé, para nos acompanhar na leitura desse único versículo, por enquanto, aqui da palavra do Senhor. Provérbios capítulo 14, versículo 12, diz assim: há caminhos que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Há caminhos que ao ser humano parece direito, mas ao fim dele é caminho de morte. Louva a Ti, Senhor Jesus, pela Tua palavra, que agora mais uma vez vamos compartilhar com o Teu povo nesse lugar. Que eu ache graça aos Seus olhos, ó Pai, para ministrar segundo aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Para que, Pai, em nome de Jesus Cristo, nossos caminhos sejam alinhados à Sua vontade e aquilo que a Sua palavra nos ensina, para experimentarmos tudo de bom que o Senhor tem para nós, a boa, perfeita e agradável vontade, que é a Sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom abençoado, pode me dar um copo d'água aqui, irmãos? Caminhos. Há caminhos que ao homem parece perfeito, mas o fim dele é caminho de morte. Irmãos, na vida, quem está aí atrás está me ouvindo bem? Amém? A nossa vida é feita de caminhos. Durante todo o dia, o dia todo em nossas vidas, nós temos que escolher caminhos, que são decisões que nós precisamos tomar. De que direção eu devo seguir? Todos os dias nós somos colocados diante de situações em que nós temos que tomar uma posição. E tomar posição é escolher um caminho. Tomar posição é escolher uma direção a caminhar, né? Eu aí tenho andado para cima e para baixo todos os dias e ando em muitos caminhos e sou surpreendido em muitos caminhos. Tem hora que eu erro o caminho e penso que estou indo no lugar certo, acaba chegando no lugar errado. Tem hora que eu penso que estou entrando no lugar errado, acaba dando um lugar que eu não sabia que ia dar, porque os caminhos aí vão se apresentando durante a nossa vida o dia inteiro. Durante o dia inteiro você precisa escolher caminhos a seguir. Caminhos são pessoas com quais eu converso, são decisões que eu tomo para a minha vida, são decisões profissionais, decisões emocionais. Eu preciso todos os dias tomar a direção da minha vida. Todo dia eu preciso caminhar por um caminho. Só que o olho humano e o coração humano é muito enganoso. E a gente, quando começa a confiar só naquilo que a gente vê, ou só naquilo que a gente sente, pode parecer que no início está indo tudo bem. Parece que aquela estrada vai nos dar um bom resultado, vai nos levar a um bom destino. Mas quando eu chego no final daquele caminho, eu acabo reconhecendo e entendendo que é um caminho que me levou à morte. É uma direção que me levou por uma direção errada. É uma direção que me levou a um destino errado, um destino de morte, porque o caminho parecia muito bom, mas o caminho era um caminho de morte. E toda vez que eu confio só naquilo que eu estou vendo, ocorre o grande perigo, ocorre o grande risco de me equivocar. Eu não sei você, mas eu gosto muito de ver números de mágica. E o que é o número de mágica? Quando não é um truque, muitas vezes o truque de mágica é a mão daquela pessoa que está fazendo aquela mágica, ela chega a ser mais rápida do que aquilo que nossos olhos conseguem enxergar. A pessoa faz tanto, pratica tanto, é tão disciplinada, que ela faz alguma coisa com a mão que você pensa que você viu algo que você não viu. Ou você deixou de ver algo que realmente aquela pessoa fez com a mão e você pensa que é mágica, mas foi só um truque. Quem já não foi enganado assim? Quando você bota lá no slow motion, você vê o cara fazendo um movimento. Você, mas como é que eu não vi ele movendo essa mão, movendo essa bolinha para lá? Como é que eu não vi ele escondendo isso debaixo da mão? Por quê? Porque a nossa vista não consegue captar aquilo que de fato a realidade é. E quando eu estou caminhando pelos meus caminhos, muitas vezes eu enxergo um caminho maravilhoso. Eu enxergo um caminho de bênção. E falo, Deus abriu um caminho, uma porta para mim. Porque a porta é linda, porque a porta é perfeita. Só que eu aprendi com a Bíblia que a porta de Deus nem sempre é assim. Na verdade, a porta que nos leva ao céu, ela é estreita. A porta larga nunca vai ser do Senhor, querida. A porta da facilidade nunca será do Senhor. A Bíblia nos ensina que a gente toma a salvação por esforço.
Então, o caminho da salvação não é um caminho que é florido no início dele. Na verdade, é um caminho espinhoso. Só que muitas pessoas começam a escolher caminhos que, como diz o Provérbios capítulo 14, versículo 12 que nós lemos, que parece ser um caminho direito, que parece ser um caminho bom, mas você tem que começar a perceber que esse caminho não é bom. Deuteronômio capítulo 30, verso 19 fala assim: hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhe propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam você e seus descendentes. O que de Deus está falando assim? Olha só, eu coloquei diante de vocês dois caminhos: o caminho da vida e da bênção, o caminho da morte e da perdição. E você agora precisa escolher qual caminho você vai seguir. Querido, eu preguei outra vez aqui e eu lembrei agora que nós é que guiamos o carro da nossa vida. Quem está na direção do barco, do carro da nossa vida, somos nós. O que Deus faz é de mostrar o caminho é esse. Agora, se eu vou caminhar por esse caminho, a decisão é minha, a decisão é sua. O Senhor tem se colocado à sua disposição, o Senhor tem te mostrado a palavra dele, o Senhor tem te mostrado o caminho dele, mas você é quem deve definir e decidir qual caminho que você quer seguir. Se é o caminho da vida ou se é o caminho da morte, se é o caminho da bênção ou é o caminho da maldição. Porque esses caminhos estão disponíveis para mim, estão disponíveis para você. E como eu disse e repito, eu já entrei em caminhos tortuosos, eu já caminhei por caminhos tortuosos, e você também. Mas graças a Deus eu escolhi um bom caminho e tenho caminhado nele até hoje, que o nome dele é Jesus Cristo. Porque quando a gente começa a caminhar, querido, e a gente entra numa estrada, toda estrada nos leva a algum lugar. Fala assim: todo caminho me leva a algum lugar. Todo caminho te leva a algum lugar. Todo caminho vai te levar a um destino. Todo caminho vai te levar a uma situação. Todo caminho vai te levar a uma circunstância. E que depois você começa a viver aquela circunstância, começa a colher do fruto do caminho que você escolheu. Não há como dizer que você está lá de inocente, porque você caminhou por aquele caminho, porque você quis escolher aquele caminho. E não há como colocar na conta do amigo, do irmão, do pai, da mãe, se você teve a decisão de mudar o caminho e não mudou. Porque digo e repito, nós é que direcionamos o caminho da nossa vida. Irmãos, não foi meu pai que me levou para a igreja, não foi minha mãe quem me levou para a igreja, foram meus vizinhos que Deus plantou do meu lado, me levaram para a igreja. Irmã Abinel, que dorme no Senhor, irmã Geralda, serva de Deus, o Clebinho, que também hoje é pastor, a Clarita, que é minha irmã em Cristo. Essa família me levou para Jesus e eles me levaram. Eu naquele dia entrei no barco do carro da vida deles e eles me levaram para um caminho. Eu gostei daquele caminho e nele eu permaneci. Mas há pessoas que pelo mesmo caminho chegaram lá e decidiram não ficar. Não foi papai e mamãe que me levou para a igreja, mas eu tomei a decisão de seguir aquele caminho. Ainda quando criança, eu fazia de tudo para estar naquele ambiente. Eu fazia de tudo para estar na casa do Senhor. Queridos, eu lembro aqui que as crianças cantando aqui, por vezes eu ensaiei a cantata de Natal, e chegou no dia de apresentação da cantata, meu pai não me deixou ir à igreja, e eu chorei aquela noite quase que toda. Mas eu tomei a decisão de ir. Eu não fui permitido pela autoridade que estava sobre minha vida, mas o caminho eu tinha decidido. E eu vejo pais da igreja, mães da igreja, que não se esforçam em trazer o filho para a comunidade, para a presença de Deus. Irmãos, ontem nós tivemos 89 crianças na EBF. A maioria, para a glória de Deus, é lógico, são das pessoas que não são da comunidade, que não são da igreja. Onde que estão essas crianças hoje? Os pais decidiram não trazer. Só que a esses pais eu não tenho acesso, mas a você que está me ouvindo hoje eu tenho acesso. Ei, é sua responsabilidade de trazer a criança no caminho que ela deve andar. No ruim, não atrapalha não. Porque tem criança que acorda de manhã, que elas vêm para a igreja e o pai fala assim: estou cansado. Depois eu não quero que reclame que está cansado de buscar o filho perdido no meio do caminho. Eu estou falando de coisa muito séria, que são os caminhos que nós tomamos na vida. Todo caminho me leva a algum lugar. Se eu tomar a decisão de não criar meus filhos no caminho do Senhor, eu vou colher da circunstância chamada fruto do caminho que meus filhos seguiram. Agora, se eu tomar a decisão, como tenho tomado, de meus filhos seguir o caminho do Senhor, quer eles queiram estar ou não, se mora comigo, vem para a igreja. Filho meu nunca ficou em casa porque estava cansado, porque mais do que eu, eles nunca estariam. Filho meu nunca tomou decisão de hoje eu não vou não porque eu estou cansado. Hoje tu vai cansado ou não cansado. Tu não tem opção de não ir. Está morando embaixo do mesmo teto, é assim que funciona na minha casa, irmão. Na minha casa é assim.
Porque enquanto tiver sob a minha responsabilidade, eu vou mostrar, esse é o caminho. Quando puder caminhar sozinho, com seus narizes lá, com as suas responsabilidades, assumir toda a bronca da responsabilidade que assume, você toma decisão na sua vida. Mas meu filho e meus filhos não, caminham com o Senhor. E aí, para todos os pais que estão aqui, estão ouvindo você falar isso todo o tempo. É nossa responsabilidade, porque todo caminho nos leva a um lugar. Se eu deixar meu filho andar por um caminho tortuoso, ele vai colher desse caminho tortuoso. Todo caminho me leva a algum lugar, mas nem todo lugar é o lugar que eu deveria ir. Todo caminho me leva a um lugar, amém ou não amém? Mas nem todo lugar é o lugar que eu deveria ir. Nem todo lugar é o lugar que eu deveria estar. E aí, alguém me compartilhou hoje um dos motivos pelos quais as crianças que não são da igreja, que são da comunidade, que vieram à EBF ontem, não vieram hoje. Sabe por quê, pastor? Por quê? Porque os pais, teve baile aí, e os pais vão para o baile e as crianças ficam juntas. E aí chegaram em casa agora de manhã e estão dormindo. Por isso que as crianças não vieram. Responsabilidade da criança ou do pai? Da criança ou do pai? Do pai. Esse ambiente que eu falei é o lugar onde a criança deve estar, sim ou não? Todo caminho me leva a um lugar, mas nem todo lugar é o lugar que eu devo estar. Agora olha para a sua vida. Quais caminhos você tem caminhado? Comece a observar as circunstâncias da sua vida. O que você passou hoje, o que você passou na sua vida ontem, o que você vivenciou na sua vida essa semana, e ver por que você está nesse lugar, no lugar dessa circunstância. Qual foi o caminho que te levou aí? Se esse lugar não está te fazendo bem, por que você trilhou esse caminho que você trilhou? Você só chegou nesse lugar, nessa circunstância, porque um caminho que você escolheu te levou a esse lugar. Porque todo caminho te leva a um lugar. Só que nem todo lugar é o lugar que você deve estar. E você começa a se perguntar, por que está acontecendo isso comigo, Deus? Deus está dizendo, você tomou esse caminho. Você está passando porque você tomou esse caminho. Você está vivendo porque você tomou esse caminho. Você escolheu estar nesse caminho. Só quem não tem direito de escolha aqui são as crianças, querido. Agora nós, homens e mulheres formados, estamos vivendo o que estamos vivendo pelos caminhos que tomamos. Pelos caminhos que escolhemos. Todo caminho me leva a um lugar, mas nem todo lugar é o lugar em que eu deveria ir, que eu deveria estar. E existe uma diversidade de caminhos. Existem caminhos que são mais curtos. Quem lembra da matemática aqui? O que é uma reta? Uma reta é a menor distância entre dois pontos. Esse é o caminho mais curto. A reta é o caminho mais curto. Mas há caminhos que são mais longos. Então há caminhos na nossa vida que são caminhos curtos. São coisas que a gente resolve muito rápido. A gente toma uma posição, a gente toma uma decisão, a gente vai lá e resolve. Tomamos um caminho curto e resolvemos. Mas tem coisa que para resolver tem que dar uma volta. O caminho é longo, é mais difícil. E por causa disso você toma uma decisão de não ir mais por aquele caminho. E deixa de tratar o que tem que ser tratado. Por outro lado, há vezes que o caminho é muito curto, muito simples, mas por causa de nossas decisões, nós o tornamos um caminho muito difícil de caminhar. Nós tornamos uma viagem curta e objetiva num algo muito grande e dificultoso, de difícil resolução. Por exemplo, o povo de Deus quando saiu do Egito. Se o povo fosse caminhar pelo caminho correto, os historiadores vão dizer que em 40 dias eles fariam aquela viagem. Levaram 40 anos. Em 40 dias, o povo que saiu do Egito chegaria lá em Jericó para derrubar aquela muralha. Mas levaram 40 anos. Por quê? Porque havia tanta mazela dentro daquele povo, daqueles corações, que foi necessário fazer um caminho mais longo para que Deus tratasse o povo. Então, se há coisas na sua vida que você está percebendo que o caminho está muito longo, poderia ter sido escolhido um caminho mais curto, entenda, pode ser Deus levando você pelo caminho de tratamento, cura, libertação e restauração. Porque da maneira que você saiu desse Egito chamado mundo,
você não tem condições de usufruir de toda a presença e a promessa que ele disse que daria para o povo de Israel. Eu vou levar vocês para uma terra que manda leite e mel, uma terra onde 2 homens têm que carregar um cacho de uva. É um negócio muito poderoso, é um negócio muito lindo, presta atenção. O povo hebreu, eles comiam o que sobrava do Egito, eles comiam o resto do Egito, eles eram marginalizados no Egito, eles passavam necessidade do Egito, e Deus liberou a palavra: vou levar vocês para uma terra que eu preparei, uma terra que manda leite e mel, uma terra que um cacho de uva tem que ser carregado por 2 homens, ou seja, vou tirar você da pobreza e vou colocar você na riqueza, eu vou levar você à prosperidade. Só que você não tem como chegar daqui aqui sem passar por um processo de Deus. Então pode ser que há promessa na sua vida que não se cumpriram ainda, porque Deus está levando você a trilhar um caminho mais longo para que possa tratar da sua vida. Então há caminhos que são curtos e eu os torno longo, mas há caminhos que são curtos e Deus os torna longo. A diferença é, se eu estou no caminho que Deus mandou trilhar, posso seguir em paz, sendo ele curto ou longo. O caminho era curto e Deus os fez se tornar um caminho longo, 40 anos. De 40 dias passou para ser um caminho de 40 anos. Só que nesses 40 anos de caminhada pelo deserto, Deus fez maravilhas no meio do povo judeu. Deus fez maravilhas no meio do povo hebreu, que para eles no primeiro momento não era maravilha, era provação. Que para eles no primeiro momento era perdição. Por exemplo, o povo estava com fome no deserto. O povo estava com fome no deserto. E falaram assim: Moisés, por que você nos tirou do Egito para vir para esse caminho no deserto? Um caminho de morte, porque lá a gente comia cebola e aqui a gente não tem o que comer. Então nesse caminho do Egito até Jericó ali, daqueles 40 anos, Deus ensinou muitas coisas ao povo, inclusive aprender a depender dele. E Deus então, a partir da fome do povo, deu todo dia maná, o pão que descia do céu. A gente precisa começar a entender o seguinte: antes, com o meu trabalho, eu produzia o meu alimento. Era assim que o povo hebreu no Egito: trabalhavam, plantavam e colhiam daquilo para comer. Agora eu tenho que aprender a depender do Senhor. Eu tenho que esperar o Senhor trazer para mim. Eu posso continuar e caminhar, mas eu tenho que depender dele. E o povo começou a depender do pão que alimenta todo dia. Pão é aquilo que é básico, alimento básico. E eles aprenderam a depender do Senhor. Vai descer maná do céu todos os dias de manhã, e vocês vão colher a porção do dia, e para amanhã vão colher a porção de amanhã, e para depois de amanhã vão colher a porção de depois de amanhã, e nunca faltou maná na vida do povo. Então no nosso caminho que Deus nos propõe, uma das coisas que Ele nos ensina é depender dEle. A irmã Elizabeth ministrou aqui a palavra da oferta. Porque andamos ansiosos, que havemos de comer, beber e vestir. Se nós estamos no caminho que Deus mandou caminhar, o maná vai vir. Só que esse caminho que Deus nos mandou caminhar vai nos fazer trabalhar. Não é ficar deitado eternamente em berço esplêndido. É fazer a nossa parte na terra para que Ele cumpra o propósito dEle no céu. Então nesse deserto, nesse caminho dos 40 anos, Deus deu maná para o povo. Eles aprenderam também ali no deserto, naquele caminho de 40 anos, a seguir a direção de Deus. O povo não conhecia Deus. 400 anos como escravos no Egito. Até que aparece Moisés dizendo que foi enviado pelo grande Eu Sou para os libertar. E precisou passar pelas 10 pragas no Egito, para que o povo em Faraó cresça que Deus tinha levantado Moisés para libertar o povo. E o povo começou a caminhar no deserto. E o povo começou, além de aprender a depender de Deus, ele precisou aprender a direção de Deus para a sua vida. Você observa, quando tu vai ler o livro de Êxodo, que acontecia o seguinte: havia uma coluna de nuvem durante o dia, que servia, tinha algumas funções. Essa coluna de nuvem, entre uma das funções, era dar sombra ao povo no deserto. E a Bíblia vai dizer lá no livro do Êxodo que quando aquela coluna de nuvem começava a andar, o povo tinha que desmontar o acampamento que havia montado no deserto e começar a seguir a coluna de nuvem. E quando a coluna de nuvem virava para a direita, eles viravam todos para a direita. Quando virava para a esquerda, eles viravam todos para a esquerda. Quando a coluna de nuvem durante o dia parava, eles paravam. Essa coluna de nuvem, que era uma coluna de nuvem durante o dia, à noite se transformava na coluna de fogo. Para quê? Para aquecer o frio no deserto. Mas para também, se ela começar a caminhar, o povo caminhar debaixo da luz de Jesus. Então o povo no deserto, nesse caminho, começou a ser orientado
pela palavra e pela presença de Deus, pela direção de Deus, no nosso caminho, no caminho da nossa vida. O que Deus espera que a gente aprenda com Ele, até chegar no cumprimento da promessa, é que a gente aprenda a ouvir e entender a direção que Ele tem para a nossa vida. Ainda que eu queira ir para o lado esquerdo, se a nuvem andou para o lado direito, é para lá que eu vou. Ainda que eu queira continuar caminhando, se a nuvem parou, eu preciso parar. Ainda que eu queira ficar parado, se a nuvem andou, eu preciso andar. Eu preciso entender a direção de Deus para os meus caminhos. E a Bíblia vai dizer no mesmo livro do Êxodo que aqueles que murmuravam, aqueles que não queriam caminhar, que ficavam para trás, pereceram e morreram no deserto. Só que você continua lendo o livro do Êxodo, você vai lembrar lá no começo, quando o povo saiu então do Egito, saiu junto com o povo naquela noite, na mortandade dos primogênitos, na 10ª praga, saiu o povo hebreu, mas saiu muitos povos de outras tribos, de outras línguas, de outras nações, que também eram escravos, aproveitaram a fuga do povo hebreu, e saiu junto com o povo hebreu, e começou a caminhar junto com o povo hebreu no deserto. Esse povo que não era povo escolhido, que não era povo separado, que serviam a outros deuses, começava a murmurar e contaminava todo o povo hebreu. E o povo hebreu se perdia pelo caminho. Sabe por que tem muita gente se perdendo pelo caminho? Porque está dando ouvido àqueles que não são de Deus. Tem gente que dá mais ouvido a quem está no mundo do que quem sobe nesse altar para pregar. Tem gente que dá mais ouvido a quem não serve ao Senhor do que o pastor que cuida da sua vida, do que o seu líder que cuida da sua vida. E é muito fácil alguém destruir um ano de caminhada, um ano de gabinete, um ano de aconselhamento. Basta você dar ouvido e caminhar pelo caminho errado. Homens e mulheres de Deus aprendem no deserto caminhar pelo caminho que a nuvem diz que é para andar, que o Senhor diz que é para seguir. Porque se você não caminhar debaixo dessa coluna de nuvem, coluna de fogo, você vai perecer no teu caminho. E quem perece no caminho não chega ao destino, não chega ao objetivo que aquela estrada quer te levar. Ei, pensa bem, qual é o caminho que você está seguindo? Quais são as vozes que você está ouvindo? Nossas crianças passaram aqui ontem e hoje, ouvindo a palavra do Senhor, de Jesus. E a igreja e o povo dando uma direção, um caminho para essas crianças, para que elas tenham fundamento e base para escolher qual é o melhor caminho. E você, qual é o caminho que você está seguindo? Qual é a voz, quais são as vozes que você está ouvindo? Qual é a direção que você está tomando? Todo caminho te leva a um lugar, mas nem todo lugar é o lugar que você deve ir. Há caminhos que são mais curtos, há caminhos que são mais longos. O povo então que saiu lá do Egito, caminharam pelo caminho do Senhor, receberam as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Ou seja, quem anda pelo caminho recebe direcionamento. O que são as tábuas da lei? É mostrar o caminho que eu devo andar. Não matarás, por quê? Porque matavam. Não adulterarás, por quê? Porque adulteravam. Não terás outros deuses diante de mim, por quê? Porque tinham outros deuses. Então quando eu ando no caminho, nesse processo que eu estou caminhando no caminho que Deus mandou caminhar, ainda que ele seja mais longo, o Senhor está tirando de mim mazelas que não podem estar em mim quando eu chegar para conquistar a promessa. O problema é que você não tem conquistado a promessa é porque você tem tentado criar atalhos para o caminho que Deus te propôs. Todos nós temos dentro de nós algo, coisas que precisam ser arrancadas para que se cumpra um propósito de Deus. Está entendendo o que o Senhor está falando? Amém ou não amém? Então nesse caminho mais longo, receberam ali as tábuas do mandamento, os 10 mandamentos. Nesse caminho, eles atravessaram o Mar Vermelho e o Rio Jordão, a pé seco. Quem escolhe caminhar no caminho que Deus propôs, vai ver coisas que ninguém mais vai ver. Só quem escolheu caminhar no caminho do povo hebreu, do povo que Deus escolheu, no caminho que Deus escolheu, pôde passar pelo mar sem molhar os pés. Você está entendendo o que Deus está falando com você, querido? Mais uma vez, reflita, qual o caminho que você tem caminhado? Nesse caminho que você tem caminhado, qual é o destino que ele está te levando? Porque, pastor, tem gente, você sabe disso, a gente aconselha, a gente fala, a gente aconselha, a gente fala, a gente orienta, mas parece que entra no ouvido e sai no outro.
Parece que a bússola da sua vida está quebrada. A gente vai lá e ajusta o ponteiro, regula tudinho, o norte é para lá, o caminho é para lá, e a pessoa parece que vai lá e quebra a direção da vida de novo. Por decisão própria, escolhe ir por outros caminhos. É igual quando você está guiando o seu carro, lá guiando-se pelo GPS, e o GPS manda você virar à direita, e você passa reto, e ele manda para cá, retorna, recalculando, e você não recalcula. Quando você começou a sua jornada, você, eu quero chegar lá, eu quero chegar naquele objetivo, e você regula o teu GPS para isso. Programa a tua viagem do GPS para isso. E você no meio do caminho começa a caminhar por outros caminhos que o GPS está te dizendo. Esse caminho que você escolheu agora não te leva para o objetivo que você escolheu no início da viagem. Tem gente que aceita Jesus como Senhor e Salvador e fala assim, eu vou para o céu, eu vou chegar no céu. Só que no meio do caminho começa a desobedecer, no meio do caminho começa a ouvir outras pessoas, no meio do caminho começa a dar vazão a outras coisas do coração e não importar-se mais naquilo que Deus está direcionando. E aí por causa disso perde o objetivo que era a salvação. O Espírito Santo, que é o GPS, você recalculando, está no caminho errado, não vai te levar no destino, mas você persiste nesse caminho que vai dar a morte. Qual caminho você tem caminhado? A vida é feita de escolhas, e cada um deve decidir qual caminho que deve ser, que quer seguir. Irmãos, quando a gente orienta as pessoas, a gente prega aqui no altar, a gente aconselha no gabinete, a gente instrui na célula, instrui no discipulado 1 a 1. A gente faz curso, faz treinamento, faz seminário, faz conferência, faz um monte de coisa. A gente só pode mostrar qual é o melhor caminho. A decisão sempre será sua. Eu nunca vou conseguir, por mais que eu queira, guiar o carro da sua vida. Eu só consigo fazer isso, como eu disse no começo, repito, na vida dos meus filhos, enquanto na minha casa eles viverem. Daqui a pouco vão para os seus propósitos, e aí eu não mais posso guiá-los. Eu vou ter que confiar naquilo que nós instruímos, mas a decisão vai passar a partir deles ali. E ainda que o caminho que eles tomem seja um caminho que não vai levar para o objetivo que é a salvação, eu vou continuar trabalhando para que chegue à salvação, mas a decisão sempre será deles. Então cada um vai escolher o caminho que vai seguir, que quer seguir. E você já sabe, à luz da palavra de Deus, que os caminhos que tem escolhido, pode ser que não te leve para Jesus. Pode ser que Cristo venha buscar a igreja e você não vá com Cristo para o novo céu, para a nova terra. Porque o caminho que você escolheu tomou o destino que Ele daria, e você sabia disso. Todo caminho me leva a um lugar, nem todo lugar é o lugar que eu devo estar. Não posso, ninguém pode decidir qual caminho que você vai seguir. Irmãos, a salvação é individual. A salvação é individual. Eu não tenho como fazer com que a Nanda, minha esposa, alcance a salvação por minhas próprias vontades. Ela tem que trilhar o caminho dela, assim como eu tenho que trilhar o meu. Nós caminhamos juntos, somos casados. Vamos fazer 25 anos agora em setembro de casados. Vai preparando o bolso aí, os dinheiros e os presentes. Ela gritou aleluia de lá. Outra vez. Mas eu não tenho como falar assim, pelo meu caminho você vai ser salva. Não, porque as mazelas que eu tenho, pode ser que ela não tenha. Ela tem mazelas que eu não tenho, o contrário também é verdadeiro. Qual o caminho que Deus vai me levar? Eu preciso trilhar. Cada um conduz a sua própria vida. Amém ou amém? Deus nos dá todos os dias a oportunidade de escolher o caminho a seguir. Todos os dias. Eu disse, vou sair de casa, boto lá no GPS, quero ir para esse lugar. Eu escolhi o caminho, escolhi o destino, e o destino mostrou esse caminho. Eu falei, vou seguir esse caminho. Todos os dias eu e você temos caminhos, escolhas a fazer. O caminho da bênção, mas a gente nem sempre opta por o caminho da bênção, mas a gente escolhe o caminho da maldição. Porque o Deus que eu sirvo, querido, o Deus que você serve, Ele vai sempre te dar a liberdade de escolher. Ele fala assim, eu quero que você sirva a mim, eu amo você, eu morri por você, mas eu quero que você esteja comigo por vontade própria. É por isso que eu nunca vou tirar da tua vida o caminho que te leva à perdição. Você tem que escolher estar comigo. Sempre foi assim. Adão e Eva pode comer de todas as árvores que estão no jardim, menos dessa. Deus sempre nos dá escolha. Ele sempre nos permite tomar outra direção.
ele vai ficar feliz? Não, mas eu tenho que tomar a minha decisão. Por isso que a salvação é individual. Deus não salva quem Ele quer, Ele salva quem quer ser salvo. Quem quer ser salvo caminha pelo caminho da salvação. Porque tem gente que está na igreja e está caminhando para o caminho de morte. Há uma frase da área de missões que fala assim: a igreja, instituição, tem uns que Deus não tem. O mundo, assim, a igreja tem uns que Deus não tem. Deus tem uns que a igreja não tem. Tem gente que está na igreja caminhando para o inferno. Tem gente que não está na igreja e está caminhando para o céu. Eu sei que eu, sem a igreja, não consigo chegar ao céu. Isso sou eu. Eu preciso da comunhão com os santos. É assim que a Bíblia me ensina. Só que tem gente que está dentro da igreja que pensa que até acha que é crente, mas não é. Joio e trigo parecem iguais, tão iguais, que só Jesus, quando vier buscar a igreja, vai decifrar quem é e quem não é. Só que eu trabalho para seguir o caminho que a Bíblia me diz, para que eu possa, no trabalho que eu tenho de me render a Jesus, conhecendo a minha pequenez diante dele, alcançar a minha salvação. Quando escolhemos o caminho errado, precisamos fazer o caminho de volta até encontrarmos o caminho que devemos estar. Pastor, eu comecei a entender, o meu caminho não está bom, o meu caminho está errado. O que eu preciso fazer? Eu preciso voltar. Eu preciso dar marcha ré. Eu preciso recalcular minha rota. Eu preciso fazer um retorno. Eu não posso continuar seguindo por esse caminho de perdição que eu venho caminhando. Eu já estou vendo lá na frente que esse caminho, apesar de parecer bonito, está me levando à perdição, está me levando à maldição, está me levando a perder a minha salvação. Querido, faça um retorno. Faça um retorno. Qual é o caminho que vai me levar à salvação? João capítulo 14, versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho. Se o caminho que você está trilhando está te levando à perdição, faça o retorno e entra na estrada chamada Jesus Cristo. É Ele quem nos leva a Deus, é Ele quem nos leva à salvação. Só que o caminho dele, querido, vai nos levar para a cruz. E a cruz significa que o caminho vai ser duro, que o caminho vai ser difícil, que eu vou ter que matar a minha carne, que eu vou ter que matar a minha vontade, que eu vou ter que me submeter a Ele. Mas eu encontrarei Deus nesse caminho chamado Jesus. Olha para a pessoa que está do seu lado. Olha mesmo assim: ei, não há outro caminho que te leva a Deus, só Jesus. Porque eu já li em algum lugar: todos os caminhos me levam a Deus. Mentira! Mentira do Satanás! Mentira daquele demônio dos infernos! Um único caminho te leva a Deus. O nome desse caminho é Jesus. É Jesus. É Jesus. É Ele quem te leva a Deus. Nem sempre aquele caminho que parecia ser bom é o caminho da vida. Nem sempre é. Nem sempre o caminho escolhido é o caminho da bênção. Qual caminho você tem caminhado? Por onde você tem direcionado os seus caminhos? Ei pai, ei mãe, olha bem para mim. Seus filhos vão seguir os seus passos. Aleluia para pais que estão andando no caminho. Misericórdia para pais que estão andando no caminho que te leva à perdição. Porque seus filhos também vão à perdição. Então você que é pai, você que é mãe, você que é tio, você que é avô, você que tem crianças que vivem ao seu redor, no seu contexto de vida, você é uma referência para essa criança. O seu caminho te leva para Deus ou te afasta de Deus? É o que vai acontecer com essas crianças. Meu pai e minha mãe não caminhavam com Deus. Mas Cristo, pela sua misericórdia, fez comigo como estava fazendo com você. Me ofereceu o caminho que é Ele. Falou assim: ei, te mandei uns amiguinhos aí, faz amizade com eles. E esses amiguinhos me mostraram o caminho que é Cristo. E eu comecei a trilhar esse caminho. Há quantos anos atrás?
uns 40 anos atrás. Gente, é muito tempo, estou com 48 anos. E eu estou contando de coisas que aconteceu quando eu era criança, porque foi na EBF que eu encontrei Jesus. Eu era criança, eu lembro muito bem disso. Eu não tenho certeza se eu tinha 8 ou 9 anos, mas foi nessa faixa etária. Há 40 anos eu caminho nesse caminho. É fácil? Não. Mas não há melhor caminho. Não há melhor caminho. Eu me conhecendo como eu sou, se eu não estivesse nesse caminho, eu sei exatamente qual caminho que eu estaria e no ambiente que eu estaria. Não seria nada agradável. Conhecendo a mim. Graças a Deus que eu escolhi esse caminho. E esse caminho está aqui disposto para você. Jesus está falando assim, olha só, esse caminho que você está caminhando está te levando à perdição. Esse caminho que você está caminhando está te levando à maldição. Esse caminho que você está caminhando vai levar a sua descendência à perdição. Então há um caminho exposto para você, há uma direção que o Senhor está te dando. Eu coloco diante de você a bênção ou a maldição. Escolhe, pois, a bênção para que viva. Hoje temos mais uma oportunidade de seguirmos o caminho correto. Tem gente que escolhe ir para outro caminho. Tem que falar assim, não quero ir para a igreja. Eu até acredito em Jesus, mas eu não quero seguir esse Jesus, eu quero seguir o cabeça rachada. É uma decisão. É uma decisão. E você está aqui porque você tomou uma decisão de estar aqui hoje. Você está aqui, de repente, o pai e mãe que veio aqui ver seu filho apresentar porque estava na EBF, você tomou a decisão de vir à igreja, ouvir seu filho e sua filha cantar aquilo que aprenderam aqui. Foi a melhor decisão que você tomou no seu dia, foi isso. Porque você está ouvindo a palavra do Senhor e o Senhor está falando assim, ei, eu tenho um caminho para você muito mais excelente. Mas esse caminho vai implicar que você vai ter que recalcular a tua rota. Você vai ter que mudar de direção. Você vai ter que fazer uma conversão. E convergir é mudar de direção. É mudar de caminho. O Senhor te convida hoje para mudar o caminho da sua vida. O Senhor te convida hoje para mudar o caminho da sua história. Pode ser que o caminho que você estava trilhando parecia até um caminho muito bonito. Mas você tinha consciência, e tem até agora, que esse caminho não te leva para Jesus. O Senhor está te chamando a caminhar um caminho que leva para o céu. Esse caminho, essa estrada tem um nome, é Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele disse, o texto que nós lemos, João 14,6: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ou seja, não há outro caminho. Não há outro caminho. Está na hora de recalcular sua rota. Está na hora de mudar a história da sua vida. O destino da sua vida está na sua mão. Você que escolhe se vai convergir para o caminho chamado Jesus Cristo, ou vai continuar a estrada que você vem caminhando. Eu, como pastor, não posso ir lá e tomar a direção do seu carro, da tua vida. Teu líder não pode, seu marido não pode, sua esposa não pode, seus filhos não podem. Então eu fui para Jesus e aceitei Jesus e comecei a caminhar com Jesus ainda criança. E minha adolescência, me tornei homem, casei, tenho meus filhos, servindo ao Senhor. Nesse processo, a minha mãe aceitou Jesus, veio para esse caminho. Meu irmão veio para esse caminho, minha irmã veio para esse caminho, mas o meu pai não veio para esse caminho. Eu não consegui ganhar meu pai para Jesus. Só que a culpa não é minha, eu não carrego essa culpa, porque a ele foi ministrada a palavra assim, aqui está o caminho. Escolha, pois, o caminho da bênção. Ele escolheu da maldição. Outras pessoas escolheram o caminho da bênção. Eu, você, mas outras pessoas estão aqui, ainda precisam escolher qual caminho querem trilhar. Qual caminho você quer seguir? Porque essa estrada pode estar parecendo muito confortável hoje, pavimentada, mas o destino dela é o inferno. A estrada com Jesus muitas vezes tem necessidade de parar. Muitas vezes vai parecer que vai faltar a provisão do céu. O povo hebreu precisou pedir, vai faltar, vou comer aqui, vou morrer de fome e de sede. No Egito eu comia cebola, no Egito eu bebia água. No deserto o povo aprendeu a confiar tanto em Deus que a água saía da pedra, o pão descia do céu. Deus deu codornizes para eles comerem, carne para eles comerem. Eles andaram 40 anos no deserto sem gastar sapato, sem gastar roupa.
Você imaginou que caminharam 40 anos no deserto e não pararam para trocar nem sapato? Porque aqueles que caminham no caminho do Senhor, o Senhor cuida dos mínimos detalhes. Há um caminho sobremodo excelente para você aqui. Esse caminho é Jesus. Eu queria que você ficasse em pé no seu lugar.